Interrogações. Um encontro com o marido da condessa testemunha de todos os tempos. O ilustre desconhecido me perguntou: Como vai o vale? O vale? Tudo bem, vai muito bem, graças a Deus. Tudo bem mesmo? Estranhei a insistência e perguntei: Mas por quê? O senhor viu algo de errado? Não sei. Há algo errado? Percebi a armadilha e interroguei: Mas quem é o senhor? Sou o marido da condessa testemunha de todos os tempos. O senhor é encarnado? Não. E como eu estou lhe vendo? O senhor está materializado? Não. Então o senhor é um encoraçado? Talvez. De qualquer forma, eu pertenço a outra dimensão. Então é um espírito? Todos somos espíritos. O senhor também não é? Estava me referindo a um espírito desencarnado. Mas eu sou encarnado. Como assim? Sou encarnado em outro planeta. E como o senhor está aqui na minha dimensão? Não importa como eu vim. Queria ter a aparência mais natural de um encarnado no seu planeta, para conversarmos mais à vontade. Mas agora o senhor estragou tudo com sua mania de fazer perguntas. Eu vim para saber a sua opinião sobre o vale. O senhor que estragou tudo quando disse que era o marido da condessa. Não sabia que ela era casada. Bem, isso é irrelevante. O caso é que eu quero a sua opinião. Eu não sou nenhum deus, sou apenas um encarnado em outro planeta. É mais fácil para o senhor me chamar extraplanetário. Cheguei aqui pelos meus próprios meios, me revesti dessa aparência. Queria saber o seu ponto de vista, a sua visão do vale. Se o senhor sabe das coisas, o senhor saberá que a gente encarnado enxerga muito pouco, não penetra nas realidades. O mundo não é como é, mas sim como cada um o vê. Concordo com você que a visão do encarnado é muito limitada, a não ser o quê? Nada. Eu sei que o senhor ia dizer, eu sei. A gente nada enxerga quando está cego da alma, cuja cegueira tem as raízes das paixões, na vaidade, no orgulho ou nos vales negros das incompreensões. Ao contrário... Ao contrário o quê? A eliminação da consciência que vem do Cristo Jesus. Concordo. A propósito, o seu mundo também está inserido no sistema crístico? Todo o sistema solar está inserido nesse sistema. Mas Jesus também encarnou no seu planeta? Como é que ele se chama? Olha, é difícil responder essa pergunta, pois no meu planeta as coisas foram bem diferentes que na Terra. Quanto ao nome, eu direi oportunamente. E Jesus, você sabia que ele era um Deus? Sabia e sei. Foi o Deus que construiu todo o sistema solar, e por isso ele também é chamado o Cristo Sol. Aliás, sobre esse assunto eu sei mais alguma coisa. Ele também foi o Deus dos judeus, pois Jeová... Estou percebendo que você está informado, mas não vamos fugir do assunto que me trouxe aqui. Qual a sua visão do vale? Minha visão. Bem, ela tem variado muito. Às vezes eu vejo o vale como uma coisa grandiosa, uma missão sublime. Depende do meu estado de espírito. Outras vezes eu vejo como uma missão prestes a fracassar. Isso acontece quando eu olho em torno de mim e vejo a pobreza humana dos seus componentes, dos meus companheiros de jornada. Pobreza humana? Em que sentido você diz isso? O que é pobreza humana? No principal sentido da incompreensão. Os jaguares parecem que não estão compreendendo a maravilhosa dádiva de Deus que têm nas mãos. Parece que não compreendem nem a Neiva. Noto que você está falando de Neiva como se ela ainda existisse. Ela não desencarnou? Você está me testando, pois sabe muito bem que o desencarne não significa morte. É apenas uma mudança de um plano para outro, e ela está mais viva do que nunca. Mas você acha então que ela ainda está no comando do vale? Mas é lógico. É lógico como? É lógico de uma lógica de nossa própria corrente. Quando um médium desencarna, ninguém ocupa o lugar dele, e ele continua responsável pelo lugar que ocupava. No caso de Neiva, ela, com uma médium da corrente, continua no seu posto, e graças a Deus. No caso dela, especialmente. Não? Mas há uma diferença. Ela não está mais aqui para orientar vocês. E que eu saiba, ela ainda não veio para continuar orientando. Parece que você está bem informado. Na verdade, ela já deixou tudo pronto, mas tudo mesmo.
os rituais, as emissões, os cantos, os hinos, as construções, os documentos escritos, a moral ensinada, a filosofia e principalmente a emanação. Você precisaria ver quando o Raul, filho caçula dela, põe uma fita gravada por ela no templo. É como se ela estivesse presente de corpo e alma. Quanto a ela ter vindo nos orientar em termos físicos, é um assunto delicado que merece uma ponderação em uma área que comporta muitas indagações. Antes dela desencarnar, muito antes, ela nos disse que quando isso acontecesse, ela não viria naturalmente incorporada em alguém antes de 40 dias. Isso, para nós, nos dava a impressão, embora na ocasião muito remota, de que ela viria incorporada tão pronto decorressem os 40 dias. Mas não foi o que aconteceu. Logo após o seu desencarne, antes mesmo dos 40 dias, apareceram médiuns que alegavam ela ter incorporado neles, principalmente as ninfas. Houve até uma ocasião que um doutrinador me trouxe uma fita gravada que seria de Neiva incorporada na ninfa dele. E a voz dela dizia que a dita ninfa é que iria ocupar o lugar dela. Mas eu quero saber a sua opinião. Ela tem vindo ou não? Minha opinião é que ela só ficou ausente de nós esses 40 dias. Mas a presença dela, sua manifestação, tem sido feita de maneira variada. Ela se manifesta aos médiuns em seus desdobramentos, em suas vidências e até mesmo tem feito conferências com eles no plano em que ela estaria. Mas, Tomoshi, você acredita mesmo nisso? No contato dela com os médiuns? Não tenho motivo algum para não acreditar. Houve até um caso que se passou recentemente que comprova isso. A família dela e alguns amigos vinham em caravana do sul da Bahia, onde haviam passado as férias. Eles tinham passado numa cidade do percurso e se preparavam para continuar em direção a Brasília. Era pela manhã e eles estavam carregando os carros para a viagem. Nesse azáfama de preparativos, um garotinho de 3 anos, que está sendo criado pela filha mais velha de Neiva, fez um estranho pedido. Ele queria vestir uma roupa nova, porque ele iria ver a vovó Neiva. Não houve como demovê-lo, e subiram com ele ao hotel e vestiram a roupa nova. Nesse ínterim, o Capuchinho, um mestre muito chegado à família Zelaya, pôs o seu carro em movimento para abastecer uns 100 metros adiante. Não viu o filho dele que estava na frente do carro e passou com as 2 rodas, a da frente e a traseira, sobre a cabeça do garoto. Correria, gritos de aflição, e o levaram para o hospital. Nesse ínterim, o menino que a Lúcia cria começou a gritar excitado: olha a vovó, ela vai indo ali. Segundo ele, ela ia subindo o morro em frente ao hotel e vestia uma linda roupa azul. O garoto acidentado não teve sequer um arranhão. E eu pergunto, é possível desacreditar nisso? Bem, e a posição dos trinos sobre a presença dela? Logo depois do seu desencarne, quando começaram as notícias sobre a presença dela entre os médiuns, os trinos tomaram uma atitude de cautela. Houve um perfeito acordo entre nós de nunca desiludirmos os médiuns, mas sempre de recomendar que, se eles vissem ou incorporassem Neiva, que guardassem para eles mesmos, não comentassem com os outros médiuns. E essa atitude tem sido mantida até hoje. E, publicamente, a Neiva nunca se manifestou? Umas 2 ou 3 vezes eu fui chamado a um trono no meio do trabalho oficial, com o doutrinador dizendo que Neiva estava incorporada e queria falar comigo. Foram ocasiões penosas e negativas, e eu não acreditei que fosse verdade. Eu acredito mais que eram espíritos de boa vontade que queriam me ajudar, ou quem sabe, não é? A gente não enxerga os espíritos. Houve também uma ocasião que uma médium sentiu muito a presença de Neiva, e a família toda foi convocada então para a incorporação. Foi tudo muito penoso. A gente sentiu muita insegurança, muito constrangimento. Posteriormente, o Nestor sugeriu que Mãe Tildes havia feito uma ponte entre Neiva e nós, devido exatamente às emoções que haviam surgido. Na verdade, eu fico imaginando como seria se Neiva incorporasse realmente, sem dúvidas, em um médium qualquer. O que ela iria nos dizer? Nesses quase 3 anos decorridos,
Muitas coisas aconteceram entre nós que não combinam muito com sua orientação habitual. Isso seria motivo de muito constrangimento para um espírito que nunca dividiu, mas sempre somou. Eu concordo com sua ideia. Mas o que está acontecendo que não combinaria com a clarividente Neiva? Bem, na verdade, as coisas que não combinariam com Neiva, coisas de conduta doutrinária, não combinam com o sistema crístico, com o evangelho, que no fim dá na mesma. Meu caro EP, não é isso que você é? Um extraplanetário? Bem, me chame do que você quiser. Mas você fica dando voltas e a conversa vai se esticando. Meu tempo é limitado. É que nunca tive a oportunidade de falar das coisas que estão no meu coração e não tenho muita segurança de que o momento é oportuno. Sempre é bom a gente abrir o coração. Pelo que sei, a sua corrente é uma corrente sentimental. Não é bem isso. Na verdade, a nossa corrente é essencialmente crística, de Jesus e de Pai Seta Branca. E isso significa amor, amor incondicional. E o sentimental que você fala é a sensibilidade que vem da delicadeza. Somos sensíveis e sensitivos. Mas chega de rodeios. Eu vou falar o que sinto. Como estou vendo meu mundo, meu universo. E Deus me livre de que isso seja um julgamento. Se for, que Deus me perdoe. Nossa corrente, na sua constituição física, na sua parte humana, é constituída por jaguares, homens e mulheres que têm no mínimo 19 encarnações, conforme a afirmação peremptória da clarividente Neiva. Partindo desse princípio e sabendo-se que esses espíritos são juramentados ao Cristo Jesus, todos sabem, na sua individualidade, as circunstâncias da vinda de Jesus ao nosso planeta e como aconteceu todo o drama daqueles 3 anos em que ele pregou a sua doutrina. Bem, deixa-me fazer uma pequena prescrutação. Naquele tempo, a doutrina que o povo de Israel seguia era a lei de Moisés baseada num Deus único e que há milênios alimentava a religiosidade desse povo. Os profetas de Israel, também há muitos milênios, vinham profetizando a vinda de Jesus, que seria, na verdade, o Deus deles, o Criador do sistema solar, que se faria presente entre eles. Mas o complexo sistema mosaico fora sofrendo um desgaste através dos tempos, e aos poucos seus rituais foram se esvaziando, se horizontalizando, os componentes caindo na sua personalidade e perdendo contato com sua individualidade transcendente. Quando Jesus chegou, eles não perceberam a maravilha que estava acontecendo, e o resultado foi a condenação do grande mestre. A mesma situação vem acontecendo periodicamente na humanidade, mas principalmente nas religiões. Quanto mais acuidade, mais rigor nos rituais, menos cerne, menos substância, menos espiritualização. Os jaguares sabem disso no seu íntimo, na sua individualidade, no seu espírito, tanto que na sua boa espécie de boemia não ligam muito para detalhes. Mas o que está acontecendo nestes últimos anos, para ser preciso, exatamente há cerca de 7 anos, é que se vem regularmente perdendo o sentido do transcendente, do mundo espiritual, como aconteceu no tempo de Jesus. Isso resulta cada vez mais